Hoje o tema da nossa palavra é o cego Bartimeu. Essa é uma das histórias que Deus fala tremendamente ao meu coração. E eu gostaria de começar essa mensagem lendo o livro de Marcos, o capítulo 10, os versículos 46 ao 52. Livro de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 ao 52. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus ele pergunta para aquele cego Bartimeu: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Pai, nós oramos para que agora a aplicação da Tua palavra venha sobre as nossas vidas. Deus, fale conosco de maneira poderosa, de maneira especial nessa manhã. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Existem situações na nossa vida em que não enxergamos uma saída. Amém? Talvez você esteja vivendo essa situação agora na sua vida. Você está passando por um problema que você não enxerga uma saída, você não enxerga uma solução. Você olha de todos os lados e você não sabe o que fazer. Você olha e diz: como que eu vou sair dessa sinuca de bico? Como que eu vou sair disso? Como que eu vou fazer isso? Nós passamos por uma cegueira espiritual ou uma cegueira emocional, sem saber o que fazer, sem saber para onde devemos ir, para onde devemos olhar, nós ficamos perdidos. Mas quando encontramos com Jesus, nossos olhos são abertos e, enfim, conseguimos ver uma saída, conseguimos ver uma luz no final do túnel. E a história do cego Bartimeu fala um pouco sobre cada um de nós, fala um pouco sobre mim, fala um pouco sobre você. Como este homem como se esse homem, o cego Bartimeu, representasse cada um de nós. E eu e você também vivemos um pouco ali de sua história. Talvez você se identifique com Bartimeu e encontre semelhanças com o seu exemplo ali. E eu faço uma pergunta para você. Você não consegue ver uma solução em alguma área que você está vivendo? Você não consegue ver uma saída em alguma área que você está passando? Vamos aprender um pouco com o exemplo do cego Bartimeu. Primeiro, vamos, como sempre, dividir em alguns tópicos essa mensagem. Para ser mais exato, 3 tópicos essa mensagem com alguns subtítulos. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar em tópico aqui é a situação de Bartimeu. Qual era a situação de Bartimeu ali naquele momento? Vamos ler o verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então essa era a situação de Bartimeu. A realidade de Bartimeu era uma realidade muito difícil. É uma realidade que nos traz grandes lições. Quando nós nos sentimos em uma situação parecida com a que Bartimeu ali viveu.
Algumas características da situação de Bartimeu. Primeiro, Jericó. Jericó era um lugar marcado pela história do pecado e de inimigos do povo de Deus. E Bartimeu, o cego Bartimeu, era de lá. A cidade chegou a ser amaldiçoada. Jericó aqui pode simbolizar que no meio de perseguições ou no meio do pecado, quando estamos num lugar muito difícil. Então, a cidade que Bartimeu vinha era uma cidade muito difícil, era um lugar marcado pela história de pecados, era um lugar marcado por ser um local de inimigos do povo de Deus. A segunda situação do cego Bartimeu, acabamos de dizer, ele era cego. Não se sabe se ele nasceu sem enxergar ou se ele ficou cego. Possivelmente seria um cego de nascença, embora naquele tempo havia muitas doenças devido à falta de condições de higiene que provocassem a cegueira. Nós não sabemos ao certo. Então, a cegueira significa que não conseguimos visualizar uma alternativa ou uma saída para alguma situação que nós estamos vivendo. Outra condição do cego Bartimeu, ele era mendigo. Ele estava mendigando porque não havia apoio às pessoas deficientes. Ele não tinha condições de trabalhar. Ele era discriminado pela família, que também provavelmente era pobre. Então aqui, pedir esmolas significa o fato do que é essencial. Representa a falta do que é essencial e ter que se humilhar para ter algo. Ter que esperar a bondade das pessoas para ter algo. Outra característica, ele estava assentado. Então a condição do cego Bartimeu era estática. Não havia muito o que ele fazer. Ele já estava ali sem esperanças. Ele estava ali sentado esperando algo acontecer, pedindo esmolas, achando que esse dia ia ser diferente. Ele estava acostumado com aquilo. Aquilo virou rotina para ele. E ele estava sujeito a ficar ali na entrada da cidade, onde as pessoas poderiam vê-lo e ajudar. Naquela época, havia uma tradição de não receber cegos nas casas. Você sabia disso? Olha o que diz o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 5, verso 8. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E é por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Assentar-se, ficar parado, significa uma acomodação. Sabe quando você paralisa, você não sabe o que fazer e você fica inerte, você fica estático ali naquela posição, sem saber o que fazer, sem saber o que eu faço, para onde eu olho, para onde eu vou. Você não consegue, além de não conseguir enxergar uma saída, você não sabe o que fazer, você não sabe quem procurar, você não sabe quem pedir ajuda. Outra condição dele, beira do caminho. Bartimeu, ele nem entrava nem saía da cidade de Jericó. Ele ficava à beira do caminho. Este estado é aquele estado de indecisão da vida. Era um estado de indecisão que vivia o cego Bartimeu. Estar na beira do caminho nos traz a lição de que precisamos tomar uma decisão e sair de cima do muro de uma vez por todas. Nós precisamos sair do muro de uma vez por todas. Hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa solucionar esse problema que você está passando. Chega de empurrar ele. Chega de passar para outro dia. Talvez hoje você está ouvindo essa mensagem porque você sabe que você precisa
resolver algo na sua vida e você está de braços cruzados esperando um milagre acontecer, algo acontecer, mas hoje Deus está falando para você, você precisa tomar uma decisão e sair de cima do muro. Você precisa sair dessa inerência. Então, se você está vivendo situações, talvez de perseguições, como ali Jericó passava, ou você não vê uma saída para os seus problemas, você está cego. Ou ainda, você tem implorado por ajuda, você está como um mendigo, você está mendigando ajuda. Ou você está parado sem saber o que fazer. Ou você precisa tomar uma decisão importante. Então você está como o cego Bartimeu. Jesus, ele sabe a sua situação. Jesus, ele conhece a sua situação. E ele está pronto, ele está disposto. Você está disposto a parar, a largar tudo e ir até ele? Olha as atitudes que Bartimeu teve. Vamos ler os versos novamente, 47, 48 e 50. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O milagre na vida de Bartimeu foi marcado porque ele teve algumas atitudes que foram diferentes de todas as outras pessoas que foram curadas por Jesus. Aquele homem teve atitude. Aquele homem sabia que Jesus podia curá-lo. Aquele homem sabia. Então ele tomou uma atitude. E algumas das atitudes marcantes ali de Bartimeu foram: primeiro, ele ouviu. No verso 47, nós lemos: quando ouviu que era Jesus de Nazaré. O evangelista Lucas narra o detalhe que Bartimeu ouviu o barulho da multidão, perguntou o que estava acontecendo e soube que era Jesus que estava passando ali naquele lugar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir sobre Jesus. A palavra de Deus em Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir. Talvez a sua falta de fé seja porque você não está ouvindo. Você não está buscando ouvir. E a primeira coisa que nós precisamos é ouvir sobre Jesus. Porque para saber que ele pode fazer algo, você precisa primeiro ouvir que ele faz algo. Conhecer que ele faz algo. A segunda coisa que o cego Bartimeu fez foi clamar. Ele gritou pela presença de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era cego, mas ele tinha forças para gritar. Por isso, no meio daquele barulho da multidão, eu fico imaginando milhares de pessoas passando ali, e ele clamava ao Senhor, chamando pelo nome profético: Jesus, filho de Davi, e pedindo: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. A oração, meu irmão, o clamor, o falar com Jesus, pedir ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim por essa situação que estou passando. A oração é a forma de falarmos com Deus, é a forma de apresentarmos os nossos pedidos. Cada um de nós, mesmo que você não esteja passando uma situação alarmante na sua vida, cada um de nós temos um pedido em o nosso coração. Meu irmão, Jesus, ele tem compaixão e misericórdia de cada um de nós. Sabe o que significa a palavra compaixão? Significa paixão junto com misericórdia. É sentir a miséria do coração. Isso significa que Jesus sabe o que sentimos e ele compartilha da nossa dor. Ele compartilha da nossa dor.
aquele cego Bartimeu, ele perseverou. No verso 48, nós vemos as pessoas: ei, fica quieto, para, não grita. Repreendiam aquele homem, mas ele gritava ainda mais forte, diz a palavra de Deus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem perseverou. As pessoas mandavam Bartimeu parar de gritar. Aquele barulho de Bartimeu estava incomodando, mas ele continuou sem parar. Ele sabia o que ele queria. Quando temos um sonho, precisamos lutar até conseguir, até que ele se conclua. Não desistir, porque Deus, ele vê e na hora certa ele vai nos atender. Ou você tem parado no primeiro obstáculo, ou você tem parado porque as pessoas disseram para você: ei, para. Sabe o que aquele homem fez quando as pessoas disseram para ele parar? Ele gritou ainda mais forte. Ele não desistiu, ele foi ainda mais fundo. Ei, eu não vou parar. Eu ouvi que esse homem faz milagres. Eu ouvi que esse homem pode me curar. Deus, tem misericórdia de mim. Meu irmão, persevere. Não desista, não pare. No verso 50, a parte A, nós lemos: lançando sua capa para o lado. A capa de Bartimeu era tudo que ele tinha. Servia como um protetor para proteger do frio da noite, ou também do sol para proteger do dia quente. Quando ele soltou a capa, é uma representação muito grande daquilo. Ele não simplesmente pegou algo e colocou. Não quero mais isso. Não. Quando ele soltou a capa, meu irmão, ele abandonou a sua situação. Ele abandonou o seu passado. Ele abandonou tudo que ele tinha. Ele falou. Para mim, ele tinha na sua mente, ele tinha na sua cabeça: depois que eu me encontrar com Jesus, tudo vai ser diferente. Eu não vou precisar mais disso. Eu vou poder ter condição de fazer outras coisas. E sabe o que isso me ensina? O que Deus falou comigo? Nós precisamos deixar as capas das aparências de lado. Nós precisamos deixar as coisas de lado. As coisas que talvez tenham nos impedido, tenham nos feito: não, eu tenho isso, eu vou segurar isso, eu vou conter isso um pouco mais. Nós precisamos deixar tudo de lado para seguir somente a Jesus. Precisamos abandonar nosso passado. Precisamos viver uma nova vida. Olha o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Anote esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Deixe as coisas antigas. Se livre de entulhos. O verso 50b diz: deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu, ele saiu da sua inércia. Ele poderia continuar lá. Bartimeu, ele não. Ele saiu da beira do caminho e tomou a decisão de ir até Jesus. O ato de se levantar, a palavra de Deus diz que ele deu um pulo, procurar o mestre ainda cego. Imagina, no meio da multidão, um homem cego. Ele teve uma atitude de fé. É preciso se levantar para ver Deus agir em nossas vidas. Para de ficar choramingando, para de ficar os prantos no canto. Levante-se para ver o agir de Deus na sua vida. Primeiro você precisa crer para então ver. Deus, ele tem uma porta aberta para cada um de nós, mas precisamos dar o nosso primeiro passo. A gente sempre acha que
Eu estou esperando um milagre. Sabe aquele filme, A Espera de um Milagre, A Espera de algo? Não, nós precisamos também dar os nossos passos. Como Bartimeu, você pode ouvir a palavra de Deus que te fortalece para ter fé. Você precisa clamar ao Senhor de todo o seu coração, perseverar na presença de Jesus, deixar as capas que te enganam muitas vezes de lado e se levantar para um novo tempo de Deus na sua vida. Tome uma atitude na presença de Jesus. Chegamos ao terceiro tópico da nossa mensagem. Com um tópico, o que Jesus fez através dessa atitude desse homem. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. 51 e 52 dizem assim: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Muitas multidões já haviam passado por aquele lugar. Muitos pregadores talvez também tenham passado, mas aquele dia foi diferente. Jesus fez o que ninguém havia feito. Primeiro, Jesus parou. O verso 49 diz: Jesus parou e disse: chamem-no. Jesus parou no meio da multidão. Eu imagino que aquela multidão também teve que parar, provavelmente. Todos deveriam estar pensando: o que está acontecendo? Por que todo mundo parou? Não importa o tumulto da multidão. Quando estamos sofrendo, Jesus, ele para os céus e a terra para nos atender. Não importa o que está acontecendo, pode estar rolando a maior coisa. Deus, ele para você. Para te atender. E quando ele para, ele cessa todo o sofrimento em nossas vidas. A segunda coisa que Jesus fez foi chamar aquele homem. Jesus, ele ouviu os gritos de Bartimeu e mandou chamar ele: tragam esse homem. As mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca tiveram que dar o recado que Jesus deu: tenha bom ânimo, levante-se, ele te chama. No meio das lutas, quando ninguém te vê, Jesus manda te chamar e avisar: hoje chegou o seu dia, hoje chegou a sua vez. Deus nos chama pelo nome porque Ele nos conhece. Hoje chegou o seu dia. No verso 51 nós vemos algo estranho até para nós. Um cego pergunta: Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Então a terceira coisa que Jesus fez foi perguntar. E a pergunta de Jesus era clássica. Sabe que você pergunta algo para a pessoa e você sabe a resposta, mas você quer que a pessoa diga o que ela precisa. Foi a oportunidade de Bartimeu pedir para voltar a enxergar. Jesus, ele já sabe tudo o que precisamos, mas ele quer ouvir da nossa boca o nosso pedido para nos atender com amor. Qual é o pedido que você tem para ele hoje? Fale para ele. Na parte A do verso 52, Jesus, ele salva aquele homem. A declaração de Jesus para Bartimeu foi: a tua fé te salvou. Muito mais do que uma cura de Jesus, uma cura aleatória. Não, Jesus salvou a vida de Bartimeu. Através da fé, nós somos salvos pela graça de Deus. Esta é a maior de todas as bênçãos. Este é o maior presente que nós podemos receber. E por fim, Jesus curou. Conforme o pedido de Bartimeu, ele foi curado por Jesus e começou a enxergar. Melhor ainda que a primeira visão que teve, imagina,
além de começar a enxergar, a primeira coisa que aquele cego viu, ex-cego agora, foi Jesus. Uau! Jesus nos cura de todo mal. Jesus, Ele tira todo o mal das nossas vidas. Ele restaura a nossa saúde física, Ele restaura a nossa saúde emocional, Ele restaura a nossa saúde espiritual. Assim como Jesus fez com Bartimeu, Ele também faz com as nossas vidas. Diante dos tumultos, Jesus para tudo para nos atender. Ele nos chama pelo nome com amor, nos pergunta o que precisamos e nos salva e nos cura com o seu poder. Jesus, Ele faz maravilhas em sua vida. Meu irmão, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é a luta, o problema que você está enfrentando na sua vida. Mas uma coisa eu sei, Jesus é a solução que você precisa. A situação de Bartimeu exemplifica as nossas vidas, mas as suas atitudes, as atitudes que Bartimeu teve, nos ensina como proceder para buscar uma solução. Jesus faz tudo para nos encontrar e para nos abençoar. Meu irmão, não perde mais tempo. Não fica postergando, não deixa para depois. Não fica segurando isso. Depois que encontramos com Jesus, os nossos olhos se abrem e podemos ver sua face gloriosa que nos enche de esperança. Quando olhamos para Jesus, podemos ver sua face gloriosa que nos enche de esperança. Imagina a reação de Bartimeu. Primeira coisa, ele abriu o olho e ele viu Jesus. Meu irmão, peça a Ele, ore a Ele. Há esperança. Quando olhamos para o mundo e as coisas ao nosso redor, ficamos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos ver uma solução, nós não enxergamos uma saída. Mas se fixamos os nossos olhos em Jesus, podemos ver pelos olhos da fé. Há sim uma saída, há sim uma solução. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.